Olá, gente, tudo bem? E aí, como é que estamos? Mais uma vez aqui nós estamos reunidos, né, para mais uma aula de língua portuguesa do pessoal aí do quinto ano. E aí, eu queria sempre fazer aquela lembrança, recordar, este ano 2021, alunos do quinto ano estarão fazendo a prova SAEB, tá? Prova SAEB, que vocês já sabem, é aquela prova que origina o nosso Índice de Desenvolvimento da Educação. E Teresina é hoje a melhor entre as capitais, ok? Em educação. Então, do primeiro ao nono, nós somos aí excelência. Então, vamos manter esse índice. E como é que a gente faz isso? Estudando, gente. Estudar os gêneros, estudar a interpretação, estudar a análise, ok? A prova, ela é só leitura, então não tem problema, não tem nenhuma produção de texto, então só é leitura, só leitura mesmo e interpretação, ok? Bom, estamos aqui para mais uma aula. Esse tema, nós já estudamos ele na aula passada, só que de uma forma diferente, ou seja, nós estudamos como anedota-tema. Hoje nós estaremos estudando anedota humor. Lembra que a gente até riu muito nessa aula que a gente colocou, e hoje não vai ser diferente, ok? Vamos então para a nossa habilidade, identificar efeitos de ironia ou humor em textos variados. Quando a gente fala em ironia, gente, ironia é uma espécie de expressão em que eu me manifesto de forma irônica, de modo, digamos assim, a causar algum efeito diante de uma determinada pessoa, de uma determinada situação, ok? Então isso é ironia. Por exemplo, aqui ó, quando um cachorro fica desconfiado, quando está com a pulga atrás da orelha, né? A gente sabe que isso é uma anedota, tá? E aí se pergunta, quando é que um cachorro fica desconfiado? Quando ele está com a pulga atrás da orelha. Porque, na verdade, isso aqui, a pulga está atrás da orelha, é uma expressão que a gente usa popularmente, certo? De forma bem informal, não tão convencional. Vamos lá para a nossa leitura? Bacana, né? Bom, a nossa leitura de hoje é também uma anedota. Aí vocês vão rir comigo, tá? Presta atenção nessa história, gente. Presta atenção aqui. É bem interessante, tá? Uma garota foi ao médico para perder uns quilinhos. Após um exame minucioso, ele disse: você pode comer de tudo por 2 dias. Depois pule um dia e volte a comer normalmente por mais 2. Pule outro dia e assim por diante, durante o mês inteiro. Isso foi a recomendação médica. Se seguir a risca, você vai perder pelo menos 5 quilos. No início do mês seguinte, né, a menina lá, a mulher, retornou ao médico, 15 quilos mais magra. Incrível! Vejo que você seguiu minhas instruções rigorosamente. Parabéns, disse o médico. Obrigado, doutor, mas fique sabendo que eu quase morri. De fome? Não, de tanto pular. Olha, gente, presta atenção aqui. Olha só o que o médico diz. O médico diz assim, ó, você pode comer de tudo por 2 dias. Depois pule um dia, ou seja, ela tem que deixar de comer, tá? Porque ela geralmente comia. Só que ela entendeu esse pule aqui, e aí eu já estou fazendo a interpretação do texto, como pular mesmo, tá? Gente, isso aqui não é piada de loura, que não tem loura, não está se falando de loura aqui, tá? É uma anedota normal que a gente conta aí no meio entre amigos. Você também pode contar isso em família, porque inclusive na aula passada a gente colocou como desafio, né? Você contar, fazer um concursozinho de piada entre família. Vamos lá então, interpretação desse texto? Olha só, primeira questão. Qual foi a recomendação do médico a fim de que a garota perdesse alguns quilinhos? Olha só. Qual foi a recomendação do médico a fim de que a garota perdesse alguns quilinhos? Resposta: você pode comer de tudo por 2 dias. Depois pule um dia e volte a comer normalmente por mais 2. Pule outro dia e assim por diante durante o mês inteiro. Tá? Isso é a recomendação que o médico fez a sua paciente lá. O que a garota fez? A cada refeição que fazia, ela pulava e pulava. Quando ele fala que pulava, é literalmente pular, saltar, tá?
Então, ela entendeu a questão que o médico falou, pule, não como deixar de fazer aquilo, deixar de comer, mas literalmente pular, né? Aí onde está a piada. Qual o trecho do texto que transmite humor? Aí, ó, aqui o trecho. Você pega, copia. Obrigado, doutor, mas fique sabendo que eu quase morri. De fome? Não, de tanto pular. Tá? Porque, na verdade, ela entendeu de uma outra forma. Olha para cá, para essa anedota. Mamãe, você sabia que vermelho é a cor do amor? Pergunta o Joãozinho. Gente, ó, vocês podem até falar, professor, só pergunta do Joãozinho. Gente, mas as perguntas do Joãozinho, as anedotas do Joãozinho são muito engraçadas, tá? Por isso que eu gosto dela, mas vamos lá. Mamãe, você sabia que vermelho é a cor do amor? Pergunta o Joãozinho. Sei sim, meu filho. Por quê? Porque eu te amo. Toma aqui meu boletim, tá? Não vão fazer isso, certo? Aqui no caso é uma anedota contada pelo Joãozinho, está sendo interpretada pelo Joãozinho, mas na vida real é diferente, tá? Nada de boletim de vermelho. Então, na verdade, o que ele quis dizer? Ele usou de uma certa manha para poder convencer sua mãe a aceitar que ele tinha tirado notas baixas na escola, tá? Na disciplina das escolas. Qual a parte da anedota que transmite humor? Será que é a primeira? Será que é a segunda? Olha, se você olhar para cá, ó, porque eu te amo, toma aqui meu boletim. No caso, seria essa parte aqui, ó, tá? Aqui transmite o humor, que faz com que a gente venha a perceber que isso aí é uma forma, é uma anedota para fazer a gente rir, tá bom? Isso é muito bom você contar entre amigos, entre família, contar para sua mãe, para seu pai, né? E eles também não sabem, tá vendo aqui, ó? Porque eu te amo, toma aqui meu boletim. Então a parte que transmite humor é exatamente essa. Vamos lá para outra? Duas formigas japonesas, não poderia perder essa, né, gente? Se encontraram no meio da rua. Qual o seu nome? Pergunta uma. Fu o quê? Formiga. E o seu? Outra o quê? Outra formiga. Tá certo? É muito engraçado você contar isso aqui. Imagina você contando de uma forma bem interpretativa, né? Bem teatral, você colocando isso. Então, é muito interessante. E agora, qual a parte da anedota que transmite humor? Qual seria? Seria as duas partes ou seria só uma? Vamos lá ver? Exatamente essa. Outra o quê? Outra formiga. Tá? Outra formiga, gente. Maldade, né? Fazer isso com o japonês. Mas a gente também faz isso com todo carinho, certo? Eles também fazem com a gente, assim como os portugueses fazem piada com a gente. Então a gente acaba lidando com isso na maior tranquilidade. Tudo bem? Vamos lá? As anedotas se diferenciam das piadas em alguns pontos. Por exemplo, vamos ver isso aqui. O homem foi até a farmácia e perguntou: você tem remédio para barata? O vendedor respondeu: o que a barata tem? Olha só a interpretação que foi dada aqui, tá? E a gente sabe que o humor exatamente está aqui, ó. O homem foi até a farmácia e perguntou: você tem remédio para barata? Na verdade, quando você pergunta isso, tem duas interpretações. Pode-se subentender que o remédio é também porque a barata está doente, ou se pode entender que é exatamente um remédio para pôr fim à barata, tá? No caso aqui, ele entendeu do primeiro modo. O vendedor respondeu: o que a barata tem? Certo? Então, é diferente, né? De certa forma, se torna um pouco até para a gente poder entender como é que as interpretações elas podem ser diferenciadas, ok? Mas vamos lá. Embora possua humor e tenha intuito de divertir e despertar o riso, as anedotas possuem outras motivações. Por exemplo, vamos ler aqui. Alô, é da farmácia? Sim, pode falar. Vocês têm algo contra a tosse? Não. Pode tossir à vontade, sem problemas. Olha só, outra interpretação que foi dada aqui. Alô, é da farmácia? Sim, pode falar. Vocês têm alguma coisa, tem algo contra a tosse? Ou seja, contra eu tossir, que foi o que ele entendeu aqui, né? Aí ele diz: não, pode tossir à vontade, sem problemas, viu? Pode ficar à vontade, aí você pode tossir aí o tanto que você quiser. Certo? Então a interpretação foi outra, porque na verdade ele estava ligando para
pedir alguma coisa para combater a tosse, tá? Então, na verdade, uma interpretação se tornou uma anedota. Anedota, como dividir 8 baratas por 7 crianças? Olha só, bem interessante. Na escola, a professora de matemática vira-se para o Joãozinho, novamente o Joãozinho, e pergunta: menino Joãozinho, como é que posso dividir 8 baratas por 7 crianças? É fácil, professora. Faça purê de batata. Gente, maldade, né? Fácil, professora. Faça purê de batata, porque fica mais fácil dividir, né? Para além da comicidade, ou seja, da questão cômica, elas expressam, no caso as anedotas, características particulares de personagens ou espaços, lançando mão de sarcasmo e da ironia. Muitas vezes, você pode responder dessa forma e a outra pessoa pode até achar que você está, de certa forma, sendo irônico com ela. Você, na verdade, entendeu, mas você está sendo irônico. Muitas vezes pode acontecer isso, mas muitas vezes pode que não aconteça. Às vezes a pessoa entende de uma forma diferente, ok? Anedota. A anedota ou a piada é um gênero textual humorístico que tem o intuito de levar ao riso. Lembra que nós já vimos isso na aula passada. O verdadeiro objetivo da anedota é exatamente esse. É provocar um riso. Provocar aquela expressão que faz muito bem, inclusive alguns especialistas até dizem que faz bem para não envelhecer, né? Mas rir é bom, gente. Rir é bom de qualquer forma, tá? Rir faz bem, você acaba movimentando os músculos do rosto, ok? Faz bem para o coração, faz bem para a pressão, então é muito bom. Então faça isso em casa. Vamos lá ver outra? O Rodrigo vai ter com o pai, ou seja, o Rodrigo vai lá com o seu pai, conversar com ele, e diz-lhe: paizinho, olha só, paizinho, quando um dos meus filhos chega para mim, já falando no diminutivo, já sei que vem duas coisas, ou é bomba ou vai pedir alguma coisa, tá? Vamos ver o que aconteceu aqui. Paizinho, tem uma notícia boa e outra má. Aí ele diz: primeiro, conta boa. Passei a todas as disciplinas. E a má? Era mentira, pai, tá? Imagina a reação de um pai desse, quer dizer que ele fica todo contente no início, quando o filho diz que passei todas as disciplinas e tal, aí ele tem o quê? Duas notícias, uma é boa, outra é má, quer dizer, na verdade ele inventou isso, ele criou. Então, tudo isso aqui tem a intenção de provocar o riso, ok? E é bem importante, porque muitas vezes você conta a anedota e a pessoa não ri. E eu vou contar um caso interessante para vocês. Eu tinha um colega, ainda tenho um colega, que ele tem um efeito de tardio. Quando você conta uma piada para ele, ou uma anedota, ou algo que faça rir, ele não ri de imediato, tá? Ele não ri. Aí, de repente, horas depois, ou dias depois, quando você está reunido com ele, porque a gente trabalha junto, aí você está ali, de repente ele começa a rir, né? Ri mesmo, sem nenhum motivo aparente naquele momento. Aí eu chego para ele e pergunto: ei, João, o que foi que aconteceu? Não, pô, eu estou lembrando da piada que você contou naquele dia lá ou naquela hora. Quer dizer, ele tem um efeito tardio. Tem gente que é assim. Às vezes custa entender a piada, mas no caso dele já era demais. Bom, o que são anedotas? São textos populares que vão sendo contados em ambientes informais, tá? Informais. E que normalmente não possui um autor. Olha, quando a gente fala ambientes informais, gente, é a nossa família, é uma roda de amigos, é a sala de aula, tá? É claro que você, dentro da sala de aula, você não vai contar uma anedota em plena aula de língua portuguesa, a não ser que o conteúdo seja esse, tá? Mas se for, por exemplo, aula de geografia ou história, ou matemática, você contar uma anedota, a não ser também que seja relativo ao tema. Aí você pode contar uma piada de Joãozinho relativa ao tema que está sendo estudado naquele momento. Mas, geralmente, normalmente, as anedotas são contadas em ambientes informais, ok? A gente não faz isso, por exemplo, numa cerimônia formal, ok? Às vezes até pode fazer, mas é algo bem simples, bem natural, tudo bem? Vamos lá, outra. O pai pergunta para a filha: filha,
Você acha que sua professora desconfia que eu estou te ajudando a fazer a lição de casa? Isso aqui serve muito para os pais, né? Estão ouvindo aí. Aí ele diz, acho que sim. A menina, acho que sim, pai. Ela até já me disse que você deveria voltar para a escola. Maldade, né? Também um pouco de maldade aí. Pai, pergunta a filha, você acha, o pai chega para a filha e pergunta, você acha que sua professora desconfia que sou eu que estou ajudando você a fazer as tarefas? Aí a filha vai e responde, acho que sim, pai. Ela até já me disse que você deveria voltar para a escola, né? Maldade, né? Dizer que o pai ou a mãe que estão ensinando, de repente não sabem ensinar corretamente a sua filha, tá bom? Mas isso é uma anedota, tá bom? Você pode contar aí em família. Bom, trata-se de um texto narrativo, no caso a anedota, trata-se de um texto narrativo simples, em que geralmente há presença de enredo, personagens, tempo e espaço. Enredo, personagens, tempo e espaço. O enredo é o contexto em si, tá? É a fala, é todo o contexto que você dá para contar a anedota, o enredo é esse. Tem que ter personagens, no caso, por exemplo, a gente já falou muito desde a aula passada sobre as anedotas do Joãozinho, mas pode envolver o pai, a mãe, né, alguns amigos. Tempo, tá? Tempo ali, naquele momento. E espaço. Será que a anedota está acontecendo aonde? Está sendo contada aonde? No ambiente de sala de aula? Na escola? Na família? Tá? Numa roda de amigos? Ok? Vamos lá para outra. Doutor, como eu faço para emagrecer? Isso aqui é um paciente que foi se consultar com o médico, né? E ele pergunta para o médico, doutor, como eu faço para emagrecer? Basta a senhora mover a cabeça da esquerda para a direita e da direita para a esquerda. No caso assim, ó. Mova da direita para a esquerda, da esquerda para a direita. Isso foi a recomendação do médico. A gente sabe que o médico, gente, provavelmente não vai fazer isso. O médico, na vida real, não fará isso. Mas vamos lá. Quantas vezes, doutor? Ela pergunta. Todas as vezes que eu lhe oferecerem comida. Então, quando lhe oferecerem comida, você faz, ó. Significa dizer o quê? Não, quero não. Tá? Maldade também, né? Mas não deixa de ser cômico. Então, trata-se de um texto narrativo simples em que geralmente há a presença do enredo, personagem, tempo e espaço. Vamos lá ver? Vamos ver aqui. Tem enredo? Tem, ó. Tá aqui, ó. Ele começa e termina, ok? Ele tem um meio, tem um início, tem um meio, tem um fim. Tem personagens? Tem o doutor, tem a paciente, ok? Tem tempo? Ela está dizendo como eu faço, então está acontecendo naquele momento. Tem espaço? Bom, num consultório médico, né? Claro, certo? Bom, característica das anedotas. Olha só, interessante isso aqui. É uma narração relativamente curta. Gente, a anedota não pode ser comprida, porque se for comprida, ela deixa de ser anedota. Ela já passa a ser uma história com um enredo diferente e geralmente não vai provocar o riso. As pessoas não gostam de anedotas ou piadas muito longas. A anedota tem que ser direta, tem que ser curta, objetiva. Ok? Vamos lá. Ela tem um enredo simples. A anedota não pode ser complicada. Você não pode enveredar pela complicação, porque aí você vai chatear a pessoa vai ficar enfadonha, ela não vai rir e aí não vai conseguir atingir o objetivo, que é exatamente fazer a pessoa rir. Ela serve para descontrair, claro, né, gente? A anedota descontrai, você está ali com seus amigos, com sua família, de repente, pai, eu tenho uma anedota aqui para lhe contar com o professor Jota, aprendi lá na aula do professor Jota. Aí você conta, o pai começa a rir, a mãe também, a mãe, menino, onde é que tu aprendeu? Lá com o professor JJ, na aula dele lá e tal. Então, num ambiente descontraído. São textos populares, eles não são textos formais, aqueles textos formais, até porque textos formais nunca se usa numa anedota, né? Porque, claro que não vai atingir o objetivo. Autoria desconhecida. Se vocês perceberam, todas as anedotas que a gente colocou aqui não tinha autor. Tanto da aula passada como dessa agora não tinha autores ou autoras. Elas são basicamente anônimas, ok? Tem que ser contado num ambiente informal, que é exatamente o que a gente já colocou. Tem que ser contado na sua família,
com os seus irmãos, numa roda de colegas, de amigos da escola, tá? Na hora da merenda, professor, mas não está tendo aula, mas vai voltar. Quando voltar, a gente faz isso. Olha, eu tenho uma experiência interessante. A gente fez na nossa escola lá, a Escola Municipal Parque Tararé, ali na região do Grande Liceu, um projeto, e dentro do projeto tinha um concurso de anedotas, certo? De paródia e anedotas. E aí muitos alunos criaram sua própria piada, sua própria anedota. Tenta fazer isso em casa, isso é bom, tá? Isso ajuda a estimular o cérebro e também faz bem para a gente, porque a gente vai contar aquilo que nós produzimos, aquilo que foi produzido pela gente, ok? Bom, tem sarcasmo e ironia, aquele sarcasmo quando você conta, aquela forma irônica, né? Que tem, claro, a anedota sempre tem isso, é muito irônica. Tem uma linguagem simples e coloquial, a anedota não pode ter uma linguagem complexa, certo? Você não pode chegar a contar uma anedota da seguinte forma: excelentíssimo senhor, estávamos nós a perceber... Não, aí já é enfadonho, a pessoa vai dormir, a pessoa não vai... Não, para, não quero ouvir não, isso aí está muito chato, tá? Então, a anedota tem que ser uma linguagem simples e coloquial, que é aquela linguagem que a gente fala de pessoa para pessoa. Tem humor e ambiguidade, tá? Isso é uma das características básicas de uma anedota, é provocar humor e ser ambíguo. Digamos assim, ter duas interpretações diferentes, etc. Tem a presença de discurso direto, geralmente é a primeira pessoa que fala, né? Eu faço isso, eu faço aquilo, como no caso do Joãozinho. E situações cotidianas. Uma anedota sempre relata situações cotidianas. Por exemplo, as do Joãozinho geralmente estão relacionadas à escola, à família, ok? São situações reais ali do cotidiano. Mas você pode fazer, por exemplo, sobre política, sobre economia, certo? Sobre um diálogo pessoal que você possa ter com alguém. Então, isso tudo faz parte. Bom, outra, vamos ver aqui. Joãozinho voltou da aula de catecismo e perguntou ao pai. Aquela aula de catecismo, gente, é aquela aula que geralmente é ministrada lá no sábado, no domingo, nas igrejas, em que a pessoa se prepara lá para a primeira Eucaristia, para a perseverança, né? Para exatamente ter um tempo de preparação para você poder receber lá a primeira Eucaristia, no caso de pessoas que são católicas, tá? Joãozinho voltou da aula de catecismo e perguntou ao pai: pai, por que quando Jesus ressuscitou, apareceu primeiro para as mulheres e não para os homens? Olha a maldade. Sei não, meu filho. Vai ver que é porque ele queria que a notícia se espalhasse mais depressa. Gente, maldade mesmo, né? Entenderam a situação? Quer dizer, achar que Jesus Cristo, quando ressuscitou, apareceu primeiro às mulheres, para que todo mundo soubesse primeiro, é dizer o seguinte: não, as mulheres falam muito, não é isso? Mas se trata de uma anedota, ok? Agora, eu digo o seguinte: não conte isso para sua mãe não, viu? Porque ela pode ficar chateada. O seu pai, acredito que ele vai aceitar naturalmente, normalmente, tá? Mas não deixa tua mãe ouvir não, porque pode complicar o meio de campo lá para você. Bom, o Manuelzinho chega para o pai e pediu: papai, deixa eu ir na rua para ver o eclipse. O português coçou o bigode, olhou bem para o filho e com um autoritário disse: está bem, estás bem. Mas não chegue muito perto. Gente, complicado, né? Na verdade, ele entendeu uma outra coisa. Aí, qual o trecho que indica o humor? Está bem, mas não chegue muito perto, tá? Esse é o trecho que indica o humor. No capricho, o Adãozinho, meu compadre, enquanto esperava pelo delegado, olhava para um quadro, a pintura de uma senhora. Ao entrar a autoridade, percebendo que o caboclo admirava tal figura, perguntou: que tal? Gosta desse quadro? E o Adãozinho, com toda a sinceridade que Deus dá ao caboclo da roça: mas pelo amor de Deus, hein, doutor? Que mulher feia! Parece fiote de cruz credo, parente do Deus me livre, mais horrível que briga de cego no escuro. Aqui o delegado teve como deixar de confessar um pouco secamente: é a minha mãe. E o caboclo: em cima da bucha, não perde a linha, mas doutor, até que é uma feiura caprichada, tá? Ele já mudou o discurso. Por suas características formais, por sua função e uso, o texto pertence ao gênero. Relato pela descrição minuciosa dos fatos, vamos ver. Depoimento pela apresentação de experiências pessoais.
crônica pela abordagem literária de fatos cotidianos e a resposta correta, anedota pelo enredo e humor característicos, ok? Bom, a anedota é uma narrativa que apresenta duplo sentido sobre um pormenor curioso e pouco divulgado que ocorre em segundo plano com um certo personagem em um evento histórico. Joãozinho estava vendo um álbum antigo e perguntou para a mãe: Mãe, quem são esses dois aqui nessa foto? Essa moça de branco e esse cabeludo de bigode ao lado dela. E a mãe explicou: Sou eu e seu pai. Esse aqui é o papai? Perguntou o menino assustado. Então quem é esse careca que mora aqui com a gente? Tá? Bem interessante essa, né? Bom, o pai do Joãozinho fica apavorado quando este lhe mostra o boletim. Na minha época, as notas baixas eram punidas com uma boa surra, comenta contrafeito. Legal, pai, que tal pegarmos o professor na saída amanhã? Estou fora dessa, tá? E aqui nós temos algumas que vocês podem ver depois, na reprise da aula. Eu recomendo baixar para vocês poderem contar e falar isso aqui, ó. O diálogo entre Joãozinho e o pai mostra um momento tenso devido à surpresa do pai com as notas baixas do filho. Chateado com o que vê no boletim, ele quis dizer que merecia uma surra. Então, isso seria a interpretação do texto, ok? Vamos lá para o nosso desafio, tá? Desafio para hoje. Qual é? Crie 3 anedotas, 3. Depois conte para seu pai, para sua mãe ou alguém da sua família. O assunto pode ser educação, escola, família, etc. Depois compartilhe com seus colegas de sala. Você pode compartilhar pelo WhatsApp, né? Ou até mandar para o seu professor também, para ele dar uma olhada, para ele rir. Então, você vai criar 3 anedotas. Você tem aqui as anedotas, você pode seguir esse exemplo, mas lembrando que as anedotas têm que ter aquelas características que a gente colocou lá, tá bom? Gente, terminamos por aqui. Aquela recomendação de sempre. As aulas são exibidas pela manhã, no horário das 10, e reprisada à tarde. Se você perder alguma aula, pede o link lá ao seu professor e você baixa no seu celular, assiste a hora que você quiser pelo YouTube, tudo bem? Fechamos por aqui, gente, agradecendo, um abraço pessoal da zona rural, da zona urbana, que não perde uma aula nossa, tudo bem? E a gente se vê na próxima aula.